Infelizmente, os dirigentes espíritas nem conseguem compreender a importância de se estudar os estados de consciência para poderem compreender a própria doutrina. Chegou o momento de falarmos mais um pouco sobre Moni Sadhu, um mestre que você poderá conhecer melhor no site cienciaespírita.com.br. Ele nos esclarecerá o que é denominado como estados de consciência, tal como ensinado pelos mestres da Índia. A Índia desenvolveu grandes escolas espiritualistas. E Moni Sadhu, um espiritualista europeu, foi até a Índia para aprender com o último dos grandes mestres, Ramana Maharishi. No site acima citado, você poderá conhecer o processo pedagógico do mestre Ramana e como foi o aprendizado de Moni Sadhu. Está tudo à sua disposição, portanto, não vamos perder tempo com mais explicações. Vou direto ao assunto. Aproveito neste momento para mostrar que o Livro dos Espíritos fornece uma introdução a estes estudos. Porém, os espíritas nem compreendem que se trata de diferentes estados de consciência. Veja e raciocínio. Veja a pergunta de Kardec na questão 406. Ele pergunta: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? Agora veja a resposta. De que absolutamente não cogitam? Dizes: que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que elas pensam. Demais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Veja a nova pergunta de Kardec. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos estando apenas em meio dormindo ou em simples modorra. E na questão 408, Kardec pergunta: e qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato, responde o espírito. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Kardec volta com nova pergunta, 413 agora. Ele pergunta: do princípio de emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? E o espírito responde: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só
existência, porquanto o homem não vive duplamente. Vamos a uma recordação útil para o nosso raciocínio do vídeo anterior, em que Gubbio está instruindo André Luiz e Eloy e diz: o homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Pois bem, a vida é única, porém existem períodos, às vezes, com duração de décimos de segundo, dos quais não temos consciência. Portanto, podemos analisar as palavras de Moni Sadhu. Veja, neste livro, ele dedica o capítulo 13 a explicar a consciência e seus aspectos. Ele escreveu: ao escrever estas páginas, estou no chamado estado de vigília, ou Jagrat, na terminologia hindu. Neste estado, sinto-me em contato com o mundo externo por meio dos 5 sentidos. Vejo, ouço, sinto cheiro, gosto e contato. Se um deles falha, minha percepção dos acontecimentos e atividades do mundo torna-se mais limitada devido à ausência do sentido afetado. Podemos presumir que o ser humano que perde os 5 sentidos torna-se insensível ao mundo exterior. Portanto, os sentidos físicos e o mundo são interdependentes. Se este não se reflete de modo algum em nossa consciência, então não existe como experiência para ela. Creio que o estado de vigília, ou Jagrat, está corretamente explicado. Portanto, vamos aos outros estados de consciência. E ele continua: em Jagrat, eu falo, ajo, sinto e penso, como nos outros. Tal a uniformidade de manifestações parece perfeitamente simples e lógica, e o seria se não houvesse outros estados nos quais podemos igualmente viver e agir. Um deles é muito conhecido por nós, segundo acreditamos. É o estado de sonho, durante o sono, no qual ainda temos a noção de eu e não eu. Ou seja, eu e todas as outras coisas que constituem o mundo físico. Entretanto, o que experimentamos nos sonhos, em que o mundo anterior de Jagrat desaparece e não é encontrado, é muito diferente do estado de vigília. Há coisas que se tornam possíveis em sonho e que são absolutamente impossíveis em estado de vigília. E as atividades nesse estado têm pouco efeito no sonho, embora até certo ponto haja uma espécie de interdependência entre os 2 estados. Na terminologia hindu, o estado de sonho é denominado Swapna. Ele explica alguns fatores que podem desencadear os sonhos. Veja este exemplo. Deixar os pés descobertos numa noite fria geralmente causa sonhos em que nos vemos dentro d'água ou sobre o gelo. Há muitos outros fatores psicológicos conhecidos, cuja citação não cabe aqui. É suficiente sabermos que existe mútua dependência entre nosso estado físico e os sonhos dele resultantes. Isso não significa que todos os sonhos sejam necessariamente resultados diretos das condições físicas na ocasião do sonho. Na verdade, a maior parte dos sonhos não pertence a essa categoria. Contudo, o que temos de compreender é que, no estado de sono, não usamos os 5 sentidos e que muitas impressões entram em nossa consciência enquanto os sentidos estão desligados. O próximo estado de consciência, ou a percepção, se é possível chamá-lo a percepção, é o misterioso estado de sono sem sonho, ou sushupti, na terminologia hindu,
e é bem diferente dos dois estados que conhecemos. Geralmente não temos lembrança das experiências do estado de Sushupti, o qual permanece como um enigma, aparentemente insolúvel. Mas o certo é que continuamos a existir durante esta interrupção de nossa memória. Não podemos negar que ainda nesse estado nossa existência continue. A iluminação de todos os pontos obscuros de nossa consciência é perfeitamente possível pela ampliação dos nossos poderes, o que somente pode ser obtido mediante exercícios de concentração, os quais, afinal, nos conduzirão a uma vida isenta de sensações e pensamentos. No site cienciaespírita.com.br você encontra uma escola capaz de auxiliar suas conquistas nesta área. Não fique vegetando, estude, sem se esquecer que a sua segurança deve ser observada com muito cuidado. Neste site, os estudos obedecem a uma ordem em que a segurança é observada. Somente pessoas relapsas e irresponsáveis correm riscos inúteis. Voltemos ao estudo. Só então é que podemos penetrar no desconhecido e compreendê-lo. O homem comum, não treinado em concentração, não pode encontrar a si mesmo para além de seus sentimentos e pensamentos, que são os planos astral e mental, não podendo, portanto, manifestar-se voluntariamente na atmosfera sutil de Sushupti, enquanto não houver dado os passos necessários nessa direção. Mais adiante ele diz: capacitar o estudante a passar conscientemente dos 3 estados inferiores, isto é, de vigília, sonho e sono sem sonho, ao 4º estado, que está além e acima daqueles. Este 4º estado, Turiya, é o final, o cume da meta. Não se preocupe com as várias teorias de algumas sociedades ocultistas que apresentam os estados superiores multiplicados ad infinito. Algumas até falam de 49 planos diferentes, os quais existem apenas na imaginação de seus autores. A cada tipo de pensamento atribuem eles um novo plano de existência, embora não tenham tido conscientemente nem a experiência de Sushupti, muito menos de Turiya. Quanto mais você souber realmente, mais admirará a sublime simplicidade das coisas, quando vistas com o olho da sabedoria, em lugar das diferenças e da multiplicidade de Turiya, como do alto de uma montanha, vemos perfeitamente os 3 estados inferiores e, ao mesmo tempo, somos independentes deles. Esses estados não podem ser atingidos sem a tranquilização dos sentidos e da mente. E isso é o que o estudante deve compreender bem. Se tal não acontecer e o estudante mantiver a esperança que poderá penetrar por uma fresta, estará iludindo a si mesmo e, consequentemente, pagará por isso. A moeda com que se paga os erros é uma só. Seu nome é sofrimento. O 4º estado de consciência, ou Turiya, é, do ponto de vista do homem comum, a superconsciência. Mas, para aqueles que se esforçaram e têm conseguido viver nele, Turiya, ou, noutras palavras, Sahaja Nirvikalpa
Samadhi, superconsciência perene, sem forma. É uma experiência normal, cotidiana, e todos os outros estados inferiores são, para eles, completamente irreais e limitados. Tais pessoas jamais tomam por base de suas experiências os aspectos de Jagrat ou Sushupti. No site cienciaespírita.com.br você poderá conhecer com muitos detalhes todos esses assuntos. O que foi dito aqui é o suficiente para que se compreenda o que nos aguarda como conquistas espirituais. Nossas conquistas serão conseguidas com o esforço pessoal. Ninguém conseguirá absolutamente nada com os favores de quem quer que seja. Raciocinem. Quanto mais ampla é a conquista de um espírito, mais distante fica ele do sofrimento. Portanto, esforce-se agora, pois pode ser tarde deixar para a próxima reencarnação. No próximo vídeo, veremos algo que nos foi deixado por Platão e que poderá ser muito útil ao nosso raciocínio. Aguarde!